Deus faz pela palavra. Repita comigo, 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. Tudo Deus faz pela palavra. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir o quê? A palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus Cristo, junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, ou Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, diga, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Diga glória a Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus. Repita comigo, tudo Deus faz pela palavra. Glória a Deus. Quando Deus quer gerar algo novo em sua vida, Ele te dará uma palavra. Quando Deus quer gerar algo novo em sua vida, Ele te dará uma palavra. Quando Deus quer mudar algo em você, ou na sua conduta, Ele revelará a você a sua palavra. Tudo Deus faz pela palavra. João, por divina revelação, no capítulo 1 do seu livro, disse que a palavra é Jesus. Então, seria correto eu afirmar que tudo Deus faz por Jesus, que é o verbo que se fez carne, que é a palavra encarnada. João capítulo 1, versículo 1, disse o escritor, vamos ler na linguagem de hoje: no começo, aquele que é a palavra. Quem é aquele? Jesus. Já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele existia desde o começo da criação, porque Jesus não é uma criatura, Jesus é Deus. Então ele já existia. Versículo 2: desde o princípio, a palavra, veja que a palavra está em letra maiúscula, está falando de Jesus, estava com Deus. Versículo 3: por meio da palavra, por meio do quê? Da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Nada. Nada é nada mesmo. Nada do que existe foi feito sem a palavra de Deus. Versículo 4: a palavra era a fonte da vida. Tudo é feito pela palavra, e tudo Deus faz pela palavra. O texto que acabamos de ler diz que o mundo, o universo, foi feito
pela palavra. Tudo começou pela palavra, mas não só tudo começou pela palavra, mas tudo começa pela palavra. Tudo acontece depois que uma palavra é liberada. É assim que Deus trabalha. Talvez você não percebeu isso ainda, mas as coisas mais importantes que Deus fez na sua vida foi tudo pela palavra. Por exemplo, a sua libertação. Não, André, a minha libertação aconteceu aquele dia que você fez uma oração e tirou aquele espírito mal de mim. Se fosse só pela mão minha na sua cabeça, você ia estar endemoniado até hoje. Porque ia sair e entrar, ia sair e entrar, ia sair e entrar. Por quê? Porque você precisa da palavra para ser liberto. João 8,32 disse Jesus Cristo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? João 17,17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E a sua libertação, a minha libertação, se deu pela verdade. Porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, e pela palavra nós fomos libertos. Você pode dizer um glória a Deus? Então, a libertação se dá pela palavra. Vou mais longe. A salvação se dá pela palavra. Tiago capítulo 1, versículo 21: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Diga: a palavra é poderosa para salvar a minha alma. A salvação começa pela palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação é pela invocação? Deixa eu acabar de falar o versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a pergunta de Paulo é: como invocarão se não creem? E como crerão se não ouviram a respeito dele? E a pergunta continua: e como ouvirão se não há quem pregue? E ele, abaixo, ele afirma: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Paulo está dizendo: quem invoca é salvo, mas só invoca por causa da palavra. Então a salvação é pela palavra. Você pode dizer aleluia? Vou mais longe. A santificação. A santificação se dá pela palavra. Eu acho que os irmãos estão com um problema nos meus textos aí, mas eu vou lendo devagar aqui para você me acompanhar. A santificação é operada em nós por meio da palavra. João capítulo 15, versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17:17: santifica-os. Olha só o que disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é operada pela palavra. A salvação é operada pela palavra. A libertação é operada pela palavra. A cura é operada pela palavra. Salmo 107, versículo 20: ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou do laço da morte, ou da morte. A cura
Acontece pela palavra. Não, André, não, você está enganado. A cura acontece, André, quando você põe a mão na minha cabeça e ora por mim, aí eu sou curado. Você não entendeu nada, a dinâmica ainda. Preste atenção. Antes de eu orar por você, ou colocar a mão na sua cabeça, eu ministro no seu coração a palavra. Você não entendeu ainda como funciona a dinâmica? No final do culto eu vou orar, e antes de eu orar, eu vou te dar uma palavra, e talvez eu conte alguns testemunhos. Não adianta eu simplesmente colocar a mão na tua cabeça, eu preciso preparar você para a cura, e é a palavra liberada pelo Senhor que vai te curar. Digo mais, a fé é gerada pela palavra. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra que a fé nasce. Quem não ouve a palavra não tem fé. Não, André, eu conheço alguém que não vem na igreja e tem fé. Não tem. Ele pode ter pensamento positivo, fé não. Fé é uma certeza que nasce no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. E a fé, ela é poderosa e ela gera o impossível. Pensamento positivo não. Então a palavra gera a fé. Então, se a palavra gera a fé, eu posso afirmar que também na palavra nasce o impossível. Por que, André? Porque está escrito em Marcos 9:23 que tudo é possível para quem tem fé. Então, se a fé nasce na palavra, o impossível nasce na palavra. O impossível nasce na palavra, a fé é gerada na palavra, a cura acontece pela palavra, a santificação é operada pela palavra, a salvação começa pela palavra, a libertação se dá pela palavra. Então, é certo eu afirmar que tudo que Deus faz pela palavra. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, você vai ser apenas um religioso dentro de uma igreja, que está esperando que ritos, que pessoas coloquem a mão em você e a sua vida mude por isso. Por quê? Porque você é um religioso. Você não aprendeu como Deus opera. Deus opera pela palavra. Agora voltemos ao texto inicial e entendamos de uma maneira prática o que eu estou dizendo. Lucas 5:1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão estava fazendo o quê? Apertando Jesus. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Talvez está faltando isso para você. Apertar Jesus para tirar de Jesus uma palavra. Uma palavra pode mudar a tua vida, da tua família e toda a sua descendência. Uma palavra. Mas a questão é o quanto você vai apertar Jesus para ter essa palavra, o quanto você vai chegar perto dele, o quanto você vai buscar. O profeta disse, ou Deus disse pela boca do profeta: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele está dizendo: me clama, me busque pela madrugada, entenda o que eu estou falando, ame a minha palavra, medite na minha palavra, rumine a minha palavra, até que a minha palavra te dê a solução que você precisa. Versículo 2: E Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus viu quantos barcos? 2. E entrando num dos barcos, não entrou nos dois, entrou num, que era o de Pedro ou Simão,
Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se no barco, é claro, ensinava do barco a multidão. Então aqui Jesus Cristo fez o seguinte: a multidão estava apertando ele disse: Pedro, me empresta o teu barco, e nós vamos afastar um pouquinho o barco da terra, que fica um espaço entre eu e a multidão para de me apertar, e eu também vou usar o vento em favor da minha pregação, porque o vento vai impulsionar a minha voz. Jesus não tinha microfone, então ele usava o vento do mar para potenciar a voz dele, para que todos ouvissem. Agora tem algo importante: a Bíblia diz que tinha 2 barcos na praia, mas Jesus entrou num barco. Jesus entrou no barco de Pedro por acaso? Não. Jesus entrou no barco de Pedro porque queria fazer um milagre na vida dele. E aqui você precisa entender isso. Jesus poderia ter entrado na casa de outro, Jesus poderia ter se revelado a outro, mas Jesus se revelou a você. Mas Jesus entrou no seu barco. Você pode dizer aleluia? Mas Jesus não entrou no seu barco por acaso, foi de maneira intencional. Jesus sabia que Pedro não havia pego nada naquela noite. Jesus sabia que Pedro tinha um problema e ele precisava resolver. Sabe, o seu problema é uma oportunidade para que Deus se revele a você. Eu queria que você glorificasse a Deus pelo problema que você está enfrentando. Não murmure, não diga que não tem jeito, mas declare: o meu problema é uma grande oportunidade para que o Senhor se revele a mim. Sabe, Deus ama isso. Deus levou o povo pelo deserto porque Ele queria se revelar àquele povo. Aleluia. E Ele entrou no barco de Pedro, e Ele usou o barco de Pedro. Pedro, será que ficou incomodado com aquilo? Trabalhou a noite inteira. Na hora dele dormir, Jesus quer usar o barco dele. Esse Jesus é folgado, Ele está querendo usar o meu barco. Não, Pedro, Ele poderia usar outros barcos, mas Ele escolheu o seu barco porque Ele quer te beneficiar com a presença dEle. Ele escolheu o teu barco não porque o teu barco é o único barco. Ele escolheu o teu barco porque Ele sabe que se Ele não entrar no teu barco, a tua vida não muda. Ele não entrou no teu barco porque sem o seu barco Ele não podia pregar. Ele pregava sem o barco, mas Ele entrou no teu barco para te dar uma oportunidade. Eu quero falar algo para você, amado. Algumas pessoas não entenderam isso ainda. Deus sem você é Deus, e você sem Deus é nada. E algumas vezes Deus vem até nós e Ele está querendo nos usar, mas na verdade Ele quer nos usar para nos abençoar. E você está achando que está fazendo favor para Deus. Deus está fazendo favor para você de chegar até você. Deus está fazendo o favor de precisar de você, porque na verdade Ele não precisa. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Somos nós que precisamos dEle. E Ele veio e nos pede algo, porque na verdade Ele quer dar. A Bíblia diz que houve uma grande seca, e lá na cidade de Sarepta tinha uma mulher viúva. Aquela mulher viúva estava à beira da morte, e Elias estava na beira do riacho comendo da comida que os corvos levavam para ele. Jesus não estava precisando, Deus não estava precisando de ninguém para alimentar Elias. Ele próprio estava alimentando Elias através dos corvos. Sim ou não? Ele não precisava daquela viúva. Ele não precisava daquela viúva, mas aquela viúva precisava dele. Deus poderia continuar os 3 anos e 6 meses alimentando Elias através dos corvos, mas agora Ele resolve colocar aquela mulher dentro do seu projeto
de salvação para a nação de Israel. Ela agora está sendo beneficiada, mas ela vai ter que fazer algo. Ela vai ter que ter coragem para obedecer a palavra de Deus, porque tudo Deus opera pela palavra. Elias estava na beira do riacho, e a Bíblia diz que Deus então falou com Elias: Elias, eu já tenho ordenado uma viúva que te alimente. Então eu preciso aprender outra coisa aqui: a palavra de Deus não é uma sugestão, a palavra de Deus é uma ordem para aqueles que o temem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Eu já tenho ordenado que essa mulher te sustente. Mas não foi fácil para ela, porque ela estava comendo a sua última refeição, ia morrer com teu filho. E o homem de Deus, Elias, chegou na porta da cidade, encontrou ela e disse: mulher, me dá um bolo. Ela disse: você não está sabendo o que está acontecendo? Eu vou comer a minha última refeição e vou morrer. Mas ela já tinha uma palavra de Deus, e se ela obedecesse a palavra de Deus, ela não iria morrer. Posso ser profeta na tua vida? Se você obedecer a palavra que o Senhor está te dando, você não vai morrer. Não vai morrer. Por quê? Porque assim como aquela viúva, o Senhor está te olhando com misericórdia. É por isso que Ele dá a palavra. Ele deu uma palavra para ela, mas é tão difícil às vezes obedecer a palavra. E quando chega o homem de Deus está agora impulsionando aquela mulher, está quase forçando aquela mulher a obedecer a palavra, porque o homem de Deus precisa fazer isso. Ele precisa forçar você a obedecer a palavra, porque na obediência à palavra está a sua salvação. Então Elias disse: não, mulher, você vai fazer primeiro para mim, e você vai trazer aqui esse bolo, e eu vou comer do bolo, eu vou beber da água, e assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e nem o azeite da tua botija, enquanto durar a seca na terra. Ele está dizendo: a palavra que você recebeu é suficiente para te manter viva enquanto a seca estiver na terra. Mas obedece, mulher, obedece a palavra. Aqui nós estamos aprendendo algo. O milagre acontece pela palavra. Foi o que nós vimos na vida de Pedro. Pedro então está no barco, e quando Jesus acaba de falar, tem um processo aí, ele tem que dar o barco, Jesus tem que entrar no barco, Jesus tem que pregar do barco dele, Jesus tem que alcançar a multidão através daquilo que é de Pedro. E depois que Pedro entrega o barco para Jesus, Jesus dá uma palavra para ele. Talvez você não tenha uma palavra do Senhor, porque ainda você não entregou o teu barco para ele. Você ainda está no comando disso. Você ainda não o ama profundamente. Se você não ama profundamente, você não pode ter uma palavra de milagres na sua vida ainda, porque o milagre vai afastar você mais de Deus ainda. Pedro entregou o barco, Pedro estava cansado, Pedro queria ir para casa, mas ele resolve entregar o barco. Jesus entrou no barco dele. Quando terminou, Jesus disse no versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que ele respondeu. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. Tentei a noite inteira, não deu nada. De dia não era o momento específico para pesca. Parece que já passou o tempo. Tem um histórico de fracasso. Estou cansado, querendo ir embora. Mas porque o Senhor agora me deu uma palavra, eu vou subir no barco de novo, e eu vou no mar alto jogar a rede, por causa da tua palavra. Porque se o Senhor não tivesse dado a palavra, eu não iria. Mas se o Senhor me deu a palavra, eu vou. Ei, entenda isso. Tudo acontece pela palavra, e você precisa ter a palavra. E quando você tem a palavra, você deve ir.
e entenderam que o milagre acontece pela palavra. Mas Pedro poderia parar e olhar para as circunstâncias. Espera aí, gente, já tentei a noite inteira, não deu nada. Você tentou, mas você não tinha a palavra. Agora você tem a palavra. E se você tem a palavra, você tem agora o favor de Deus sobre a tua vida. Se você tem a palavra, você tem os olhos do Senhor sobre você. Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se há uma palavra de Deus no coração seu, há o favor de Deus e os olhos do Senhor sobre você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Quem é o justo? Quem é o bom? Ninguém é bom. Nós somos justificados pela fé. E quando a palavra está no meu coração, eu estou justificado pela fé. E então os olhos do Senhor estão sobre mim agora. E Ele está olhando para a sua palavra que está no meu coração. Diga glória a Deus. Ele tentou a noite inteira. Parece que o tempo já passou, porque o normal seria pescar à noite. Preste atenção, se você tem uma palavra, o tempo não pode interferir no milagre. Se você tem uma palavra, o tempo não pode interferir no milagre. Disse Jesus Cristo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor não tem data de validade. A palavra do Senhor não está sujeita ao tempo. A palavra do Senhor não está sujeita às leis da física. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro olhou para ele e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá, ou seja, me dá uma palavra. Ele disse: venha. E ele saiu do barco e saiu andando sobre as águas. Quem que sustentava Pedro? Eram as águas? Era a gravidade? Não, era a palavra que Jesus deu a ele. Enquanto ele estava andando pelaquela palavra, ele estava vivendo de maneira sobrenatural. Deus te trouxe aqui hoje para você voltar para a palavra, para você tomar a palavra, para você ficar firme na palavra, e você viver de maneira sobrenatural por causa da palavra. Diga aleluia. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É sobre a tua palavra. Foi sobre a palavra de Deus que Josué deu 7 voltas na muralha. Sobre a palavra de Deus. Você já viu alguém dando volta em volta de muro e muro caindo? Não, você pode dar quantas voltas você quiser em volta do muro, o muro não vai cair, a menos que você tenha uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, a muralha cai. Se você tem uma palavra de Deus, o diabo foge. Se você tem uma palavra de Deus, Josué recebeu uma palavra de Deus, e a Bíblia não diz como foi que ele recebeu. Eu não sei se ele teve um sonho, se Deus apareceu e falou com ele como falava com Moisés, ou se foi o próprio Moisés que falou. Mas a Bíblia diz que Deus falou com ele. Deus fala com os seus filhos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. As ovelhas conhecem, as ovelhas ouvem. Lá no livro de Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que são filhos receberam ouvidos para ouvir o Senhor, e Ele fala, Ele libera a palavra, porque a Bíblia diz que a boca dele tem uma espada aguda. E é a palavra de Deus que sai da boca de Jesus e entra no coração dos filhos, entra no ouvido dos filhos. E esta palavra é a palavra que vai estabelecer o milagre. Mas alguém está me ouvindo aqui e está pensando: que hora que você vai terminar para você pôr a mão na minha cabeça? Você é um religioso, você não aprendeu nada. Eu vou insistir nisso. Você precisa ouvir a palavra e crer na palavra para a sua vida mudar. Não num homem, não na mão de alguém, não no rito, mas na palavra de Deus. Ela é poderosa para mudar a tua vida. E tantas pessoas estão confiando em gente.
sabe, se o pastor André entendesse a minha dor, ele poderia me ajudar. Talvez ele possa te ajudar, mas o pastor André não pode fazer nada na proporção do que a palavra de Deus pode fazer por você. Porque a palavra de Deus trará Deus para a tua vida. E a palavra que Deus te dá, ela será suficiente para resolver tudo aquilo que você precisa. Aleluia, diga glória a Deus. Isaías 55:11, disse o Senhor pela boca do profeta: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará para que a enviei. Toda palavra que sai da boca de Deus sai com um propósito, e essa palavra não volta para ele até que o propósito seja cumprido. Você precisa entender isso. Tudo está sujeito à palavra de Deus, e a palavra de Deus rege todas as coisas. E quando a palavra sai da boca dele, e disse Jesus Cristo a Satanás no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não de pão, não de coisas materiais, mas daquilo que sai da boca de Deus. É disso que o homem vive. Então, quando você tem uma palavra, você sabe que essa palavra não vai voltar vazia. E eu pergunto: cadê a palavra que está no seu coração a respeito do problema que você está enfrentando? Como você quer ter vitória? Quantas mães têm aqui filhos que ainda não são convertidos e têm problemas com drogas e outras coisas? Levante a mão, por favor. Aí eu pergunto para vocês, mães: qual palavra você tem para o seu filho? Você não tem nenhuma? Você está frita. Seu filho está perdido. Se você não tem uma palavra a respeito do teu filho, você está perdido. Alguém está aqui, você tem problema na tua empresa, as coisas não estão dando certo, você tem ameaça de falir, e a pergunta que eu te faço é: qual a palavra que você tem para a sua empresa? Qual a palavra que você tem de Deus a respeito do teu futuro financeiro? Qual é a palavra que você tem? Ô pastor, não tenho nenhuma. Você está frito, você está perdido. Você precisa de uma palavra. Quando você tem a palavra, você tem agora a certeza de que o resultado vai mudar. A palavra te fortalece, a palavra te dá fé. A palavra é o poder de Deus. Você não tem a palavra, você está frito. Você está com um problema no casamento, aí você fica aqui: ô pastor, chama meu marido para dar um conselho para ele. Ô pastor, chama minha esposa para dar um conselho para ela. Que palavra você tem para esse casamento? Aonde está? Aonde está? É por isso que você está pecando. E você peca quando você desiste, e você peca quando Deus fala que Deus não vai fazer, e você peca quando você abre mão do teu casamento, quando você abre mão da tua vitória. Sabe por quê? Porque você não tem uma palavra. O salmista disse: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está aqui, ó. A palavra está aqui, ó. E esta palavra não me deixa desistir. Essa palavra não me deixa murmurar. Esta palavra me levanta a cada manhã. Esta palavra que eu escondi, está aqui dentro. E os céus e a terra passam, mas ela não passa. Ela é a palavra que saiu da boca de Deus. E aí o texto de Isaías diz assim: a palavra que sai da minha boca, olha o que diz lá: ela antes fará o que me apraz. Então entenda isso: a palavra de Deus que você recebeu é a revelação da vontade do Pai. Eu preciso ir devagar, você precisa entender isso aqui.
Então, deixa eu usar um exemplo bíblico para você entender. Elias recebeu uma palavra de Jezabel dizendo: amanhã por essas horas você vai morrer. Por causa dessa palavra, ele entrou em crise. Ele foi para o meio do deserto. Ele ficou depressivo. Ele queria morrer. E Deus enviou um anjo. Deu a ele pão, deu a ele água e deu a ele uma palavra. Não foi o pão nem a água, foi a palavra. Jezabel disse: amanhã por essas horas você vai morrer. Pois o anjo traz uma palavra de Deus para Elias e diz: muito cumprido será o teu caminho. Naquele momento, preste atenção nisso, naquele momento, a vontade de Deus é revelada a Elias. Deus não quer que eu morra? Peraí, repete, anjo. O que foi que Deus falou, anjo? Ele disse que muito comprido será o teu caminho. Como assim? Eu não vou morrer aqui no deserto? Então quer dizer que eu sou melhor do que os meus pais? Quer dizer que eu não preciso desistir da vida agora? Quer dizer que eu posso fazer projetos para o futuro? Ele disse: muito comprido será o seu caminho. Então Elias toma aquela palavra. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então preste atenção aqui, segura aí. Quando Elias recebe aquela palavra, ele come pão e toma água, mas ele come principalmente aquela palavra. E aquela palavra agora vai mudar o destino de Elias. Elias ia morrer ali no deserto, mas a palavra foi liberada. Entenda isso, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele te dá uma palavra. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele não fez um milagre, chamou os peixes pelo nome, colocou um cesto lá e podia fazer como Ele fez a multiplicação. Os peixes vão multiplicar dentro desse cesto. Não é assim que Deus opera. Eu vou te dar uma palavra e você vai se mover segundo esta palavra. E à medida que você se mover segundo essa palavra, o milagre começa a acontecer. Ei Pedro, não duvide. Os peixes obedecerão essa palavra. Os peixes sabem que você está debaixo de uma palavra. Os anjos sabem quando você está debaixo da palavra. O Espírito Santo sabe quando você está debaixo da palavra. O universo sabe quando você está debaixo de uma palavra. Josué estava debaixo de uma palavra. Ele levantou a voz e disse: lua, detenha-se aí. Sol, detenha-se aí. Manda o sol parar para ver se ele para. Manda a lua parar para ver se ele para. A menos que você esteja segundo uma palavra. Josué estava segundo uma palavra, e o universo reconheceu que ele estava segundo uma palavra. Por quê? Porque foi a palavra que criou o universo. Agora Josué está debaixo dessa mesma palavra, e ele tem poder e autoridade para governar tudo que foi criado pela palavra, porque a palavra te dá autoridade. A palavra te dá autoridade. A palavra manifesta o poder. Elias, debaixo daquela palavra, a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites. Não, isso não é possível. Isso humanamente impossível. Alguém escreveu errado na Bíblia. Isso é mentira. Não, é verdade. Ele estava debaixo de uma palavra e ele andou 40 dias e 40 noites. Por causa da palavra. Quando Deus quer te dar energia, Ele te dá uma palavra. Quando Deus quer te curar, Ele te dá uma palavra. Quando Deus quer mudar a tua família, Ele te dá uma palavra. E a tua reação frente à palavra que você recebeu determinará o resultado. A sua reação, o quanto você valoriza a palavra de Deus. Pedro fracassou, Pedro negou a Jesus, mas Pedro tinha algo que parte da igreja não tem. Pedro valorizava a palavra de Jesus. E quando Jesus Cristo disse: se vocês querem ir também, pode ir,
Pedro se levantou e disse: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Foi por isso que ele não sucumbiu, foi por isso que ele não se suicidou como Judas. A palavra sustentou Pedro. A palavra sustentou Pedro. A palavra vai te sustentar. Diga aleluia. Provérbios 4:20 diz o Senhor: meu filho, escuta o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Ei, receba essa palavra. Ei, meu filho, você está precisando de tantas coisas, você está reclamando, você está com problemas gravíssimos. Então volte ao texto bíblico. Então, meu filho, escute o que eu te digo, preste atenção às minhas palavras. Acalma, desacelera, ouve as minhas palavras, meus filhos. Versículo 21: nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ela é vida para você. Ei, preste atenção nas minhas palavras. Para de ser religioso. Escreva o que eu tenho falado com você. Guarda no teu coração. Estabelece uma vida em cima da minha palavra, porque aí você vai ter saúde, você vai ter vida. A mulher, já estou terminando, a viúva, lá no capítulo 4 de 2 Reis, ela perdeu o marido, estava endividada, e ela foi até Eliseu. E chegando a Eliseu, ela apresentou o problema dela. Olha, meu marido morreu, e você sabe que ele temia o Senhor, e agora veio os credores e querem levar os meus filhos, porque ela ficou endividada. Eliseu coçou a careca. Todo profeta é careca. Eliseu coçou a careca e falou assim: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Me diga o que você tem em casa. Não, a tua serva não tem nada em casa. Lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite. Eliseu falou: se você tem algo, eu também tenho algo para te dar. Eu vou te dar uma palavra. Eu vou te dar uma palavra, e essa palavra pode resolver todo o seu problema hoje. Eu vou te dar uma palavra. E Eliseu, usado por Deus, ele disse: olha, você vai pegar vasilhas emprestadas, não poucas. Pegue vasilhas, não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta, pegue os seus filhos e deita o azeite sobre as vasilhas. Sabe, que palavra grande, não é? A palavra é grande. Às vezes Deus fala uma coisinha desse tamanho, mas a revelação é enorme. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir não há palavra, pela palavra. Então a palavra está falando, mas pela palavra você ouve Deus, e a voz de Deus vai desenhar para você tudo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Aí está o milagre, porque a palavra, disse Isaías, é aquilo que apraz o coração de Deus, é a vontade de Deus revelada, é aquilo que Deus quer fazer. Então quando Deus te dá uma palavra, Ele está falando aquilo que Ele quer fazer. Você precisa acreditar nisso. Você não pode duvidar daquilo que Deus pode e quer fazer. Mas você deveria dizer o seguinte: Senhor, essa é a sua vontade, a tua palavra está dizendo isso, foi essa palavra que o Senhor liberou para mim. Muito bem, Senhor, essa é a sua vontade, mas a partir de agora ela passa a ser a minha vontade também. Isso é poderoso.
Eu vou agora assumir a vontade de Deus. Assumir a palavra é assumir a vontade de Deus. Assumir a palavra é viver os milagres e todo o poder que Deus tem. Porque Jó disse: nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. André, eu termino aqui. Como que eu faço para ouvir a palavra? Porque eu estou na igreja aqui e eu não tenho palavra porque eu não consigo ouvir Deus falando. Você pode ouvir a palavra, por exemplo, através de uma pregação como essa. Então eu estou pregando e de repente, uau, Deus te deu a palavra. Deus te deu a palavra. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Deus te deu a palavra, uau. Mas você precisa primeiro quebrar um paradigma. Você precisa parar de ver o André e ver Deus falando com você quando a palavra está sendo pregada. Algumas pessoas, elas ficam a olhar para o André. O que ele está intencionado falando isso? O que ele está pensando? Não, você tem que vir para a igreja com a intenção de receber uma palavra de Deus. Uma palavra rema. Uma palavra que vai mudar a tua vida. Uma palavra que vai trazer a manifestação do poder de Deus para a tua vida. Então quando eu estou pregando, você deveria estar assim: Senhor, e falando em espírito, usa o teu servo. Usa o teu servo. Eu preciso de uma palavra hoje, Espírito Santo. Me dá uma palavra. Fala o que eu tenho que fazer, Espírito Santo. Não, mas você está esperando um profeta sapatear e falar algumas coisas para você. Você está esperando que alguém coloque a mão na tua cabeça. Você não entende a maneira de Deus trabalhar. Enquanto eu estou pregando, o Senhor está liberando sementes. Eu estou pregando, Ele está liberando sementes. Semente é a palavra, está sendo liberado sobre você. Então, se Ele achar um coração bom, um solo fértil, essa semente repousará. E ela trará o resultado, a resposta que você precisa. Mas você está esperando: o pastor podia sapatear agora, apontar o dedo para mim e me dar uma profecia. Nada contra os profetas, eu acredito no ministério dos profetas, mas você não precisa ficar batendo na porta de um profeta. Você tem a Bíblia, e você pode abrir a Bíblia e receber uma profecia de Deus, dada pelo Espírito Santo, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua situação. A minha mãe tinha feito de tudo por mim, e não adiantava, eu todo dia dormia bêbado. 12 anos, todos os dias bêbado. Até o dia que ela encontrou uma palavra. Ela estava lendo a Bíblia e lá estava a resposta para o problema dela. Na onde? Dentro da Bíblia. Não estava fora, estava dentro da Bíblia. E ela leu e lá estava escrito: filhos são a bênção de Deus. O que? O que o Senhor disse, Senhor? Filhos são uma bênção de Deus. Ela olhou para mim e disse: não é bem isso que acontece lá em casa. Mas se ela recebeu uma palavra, ela assumiu a palavra. A palavra entrou no coração dela. E quando as pessoas falavam de mim: Elizabeth, ficou sabendo que seu filho bateu o carro de novo lá na Presidente Vargas? Estava bêbado. Meu filho é uma bênção de Deus. Ela assumiu a palavra. Ela assumiu a palavra. É isso que eu estou te falando. Uma palavra vai resolver o teu problema. Mas você é religioso, você não consegue compreender isso. E quando eu estou pregando, você não está entendendo que Deus está liberando algo para você. Você precisa acreditar no que o Espírito Santo está falando pela palavra. Então, o André está bêbado lá fora. Você vai lá buscá-lo. O André arrumou uma briga lá no bar agora. Está tudo cortado lá. Esse era o André. Mas ela não viveu do que ela via. Ela viveu do que ela cria. E ela creu pela palavra. Pela palavra. E ela foi declarando: meu filho é uma bênção de Deus. Meu filho é uma bênção de Deus. Foi assim que ela transformou a minha vida. Foi assim que ela resolveu um problema que ela tinha dentro de casa, pela palavra. Então você pode receber a palavra enquanto eu estou pregando. Você pode receber uma palavra enquanto você lê a Bíblia. Você pode receber a palavra no momento de oração. Às vezes eu estou orando
e o Espírito Santo coloca na minha mente um texto bíblico, e eu não consigo sair dele, eu fico girando em torno dele. Nós estávamos orando agora com os intercessores lá dentro, e quando eu abri a boca e falei o nome do Senhor, então veio um texto na minha mente: as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Aquele momento, amém, diga glória a Deus. Aquele momento, eu acabei de alcançar a vitória. A oração agora era só uma consequência, porque a palavra foi liberada. As portas do inferno não prevalecem. Então você pode receber uma oração enquanto você está orando, e você precisa orar. Então naquele momento você pode receber uma palavra de Deus, uma palavra rema. A palavra normalmente ela tem um tom de resposta para a sua necessidade, e você precisa buscá-la. Amém? Você pode receber também através de sonhos. Eu creio que alguns sonhos são espirituais. Glória a Deus. E quem está firmado na palavra está acima das mudanças. Quem está firmado na palavra está acima do tempo e das circunstâncias. A palavra te sustentará. A palavra é a garantia, se ela está dentro do teu coração. Por causa da palavra, os anjos se moverão em seu favor. A palavra nunca falha. A palavra é espírito e é vida. Fique de pé no teu lugar, por favor. Eu termino contando um testemunho para você. A minha tia, pastora Sônia, a mãe do pastor Fábio, há muitos anos atrás, talvez há quase 30 anos atrás, ela teve um câncer. E o câncer foi no fígado. Um médico especialista de Franca disse: olha, ela tem 3 meses de vida. 3 meses, esse câncer é fulminante, não vai ter mais jeito. E ela tinha 5 filhos pequenos na época. Nós ficamos muito preocupados, porque pensamos: quem vai cuidar dessas crianças? Porque nós estávamos certos que ela ia morrer. Mas enquanto nós esperávamos os 3 meses para ela morrer, Deus deu a ela uma palavra. Deus deu a ela uma palavra. Isaías 53. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa dar valor à palavra de Deus. E ela começou a declarar aquilo sobre o fígado dela. Ela nos contou que ela pegava a Bíblia. Isso não ajuda muito para a cura, mas ajudava para a fé dela. E ela abria no Isaías 53 e colocava sobre o fígado dela. E ela dormia com aquela palavra sobre ela. Deita sobre a palavra, durma sobre a palavra, creia na palavra, declare a palavra. E ela dormia declarando: verdadeiramente Ele tomou sobre mim. É o que diz a Bíblia. E aí eu completo dizendo para você: você pode receber uma palavra revelada, mas você pode simplesmente buscar qualquer promessa que está dentro da Bíblia e tomar posse dela. Está com problema no casamento? Abre a Bíblia, lá está escrito: o que Deus uniu, o homem não separe. Eis a palavra. Oh, era para você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, olha para você. Se você recebeu uma palavra hoje aqui, mãe, filhos são uma verdadeira bênção de Deus. Eles são bênçãos. É um presente que Deus me deu. Presente não pode ser ruim, presente é bom. Os meus filhos são bênçãos de Deus. E aí então agora você vai se mover sobre essa palavra. Você vai lançar a tua rede em cima dessa palavra.
Mas eu já lancei tantas vezes a rede. Mas lançou sem a palavra. Agora você vai lançar com a palavra. Isso vai fazer toda a diferença no seu resultado. Você vai lançar de novo. Você vai profetizar de novo. Você vai declarar de novo. Você vai acreditar de novo. Deus te trouxe aqui hoje para você voltar para a palavra. Pastora Sônia foi curada. Faz mais de 30 anos e ela está viva para a glória do Senhor. Por quê? Por causa da palavra. A palavra. Vamos orar. Você vai tomar a palavra de volta. Alguém estava aqui, você desistiu de coisas. O Senhor está dizendo: eu te dou uma palavra, muito comprido será o teu caminho. Eu te dou uma palavra, os seus filhos são uma bênção. Eu te dou uma palavra, eu não tenho prazer no divórcio. Eu tenho uma palavra, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu te dou uma palavra, eu sou o seu Deus. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Fale com Deus, abre a tua boca, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a tomar posse, seja renovado esta noite, o Espírito Santo te renova esta noite, as mentiras do diabo caem por terra, a vontade do Senhor prevalece, a vontade do Senhor prevalece, a palavra dele é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra salva, a palavra liberta, a palavra santifica, a palavra cura, a palavra de Deus. Esta palavra está no teu coração e ela é poderosa para mudar a tua vida. Ela é poderosa para te levantar hoje. Ela é poderosa para abrir uma porta para você que está precisando. Ela é poderosa para abençoar a tua casa. Ei, radá, chori, derrai. Vai falando com Deus. Recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra. Tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás